Amém. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Já deu bom dia aí para o irmão, para a irmã que está do seu lado aí? Diz, bom dia, que bom que você veio hoje. Mas fala de verdade, irmão, não é só protocolar não. Fala com um sorriso. Fala, bom dia, que bom que você veio hoje aí. De coração. Amém? Você está animado hoje? Amém? Se não tiver, eu vou te dar alguns motivos para você estar animado. Primeiro de tudo, você está vivo, amém? Vocês estão vivos, sim ou não? Amém. Segundo motivo para você estar animado, você está com saúde. Amém. E o terceiro principal motivo, Jesus Cristo habita na sua vida, o Espírito Santo habita em você. Você é salvo por Cristo, Ele morreu por você, Ele te ama. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nossa lição de hoje, lição número 8. Palavras proféticas de juízo e restauração. Pastor Marcos Elias. Hoje nós vamos falar um pouquinho, continuando sobre histórias e parábolas. Pai Senhor, Tânia, bom dia, tudo bom? Seja muito bem-vindo aí. Histórias e parábolas. Continuando aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa parábola das duas águias, que se encontra no livro de Ezequiel, tá bom? Nosso texto áureo para essa manhã se encontra em Lucas 8:10, vamos recitar juntos? 1, 2 e 3. Ele disse, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Lucas 8:10. Confesso que durante um tempo eu ficava sem entender muito bem por que desse texto, por que Jesus disse isso. Já que ele queria transmitir a mensagem dele para todo mundo, mas ele fala, e isso é uma repetição de uma profecia do Antigo Testamento, que fala em mistérios do reino de Deus, ele fala aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eu também não entendia, né? Porque ele falou isso. Eu falei, mas por que ele está falando para uns, para que uns não entendam? Mas a gente vai entender um pouquinho melhor isso aqui à frente, mas basicamente, irmãos, as parábolas de Jesus, elas eram histórias simples, história de pescaria, de plantação, mas trazendo coisas profundas do reino de Deus. E é óbvio que os religiosos da época, os fariseus, os mestres da lei, arrogantes como eram, eles não iam querer ouvir coisas, ainda que espirituais, ainda que profundas, mas através de um carpinteiro falando de pescaria, falando de plantio, de colheita. Então, a palavra do Senhor, a semente, ela chegava realmente em quem tinha que chegar. Aquele que era humilde o suficiente para sentar e ouvir o Mestre Jesus falando. Por isso ele falava por parábolas. Porque aqueles que realmente estavam querendo ouvir, estavam atentos para ouvir, aqueles recebiam a palavra do Senhor. Aqueles que só estavam esperando mais um mestre da lei, mais um homem culto, um homem dos melhores palácios, falando coisas muito bonitas, com palavras bonitas, aqueles se decepcionavam com Jesus. Falavam, a gente veio aqui para ouvir ele. Igual o João Batista falou, você veio ao deserto para ver um caniço agitado pelo vento? Ou seja, as pessoas ouviam falar de João Batista, tem um cara pregando e tem uma multidão sendo atraída por ele. Quando chegava lá no deserto que ia ouvir, os fariseus, chegavam lá, um cara vestido com pele de camelo, um cinto lá de couro e falando um montão de coisa, ainda falando uma mensagem brava, e eles se decepcionavam. E aí, quando eles se decepcionavam, que o João Batista dava mais uma lapada neles. Chamava de raça de víbora para baixo. Então, a mensagem do Evangelho, através de parábolas, ela chegava a quem realmente deveria chegar. Nossos textos bíblicos inspirativos para essa manhã, Ezequiel 17, do 1 ao 12.
Na revista está aí no final da página 49 e continuando na página 48, ou na página 50, não vai para trás, né? Vai para frente, página 50. Final da página 49, como de costume, uma irmã e um irmão lendo os versículos alternadamente, por favor. Ezequiel 17:1, uma irmã. Um irmão. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, em nome de Jesus, nós nesse momento te agradecemos mais uma vez, Senhor Deus, pela tua palavra e que ela flua neste lugar em nossos corações e nossas vidas, causando, Senhor Deus, transformação na nossa maneira de pensar, agir, falar, em todos os sentidos da nossa vida, Senhor Deus. Ó Pai, eu me entrego totalmente em tuas mãos, declaro a minha dependência ao Senhor, que teu Santo Espírito flua em nós e através de nós, Senhor Deus, nessa manhã para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a gente, no Antigo Testamento principalmente, as parábolas de Jesus, a gente está um pouco mais acostumado, a gente está mais acostumado com elas, né? Mas as do Antigo Testamento, elas são um pouquinho mais difíceis de entender, porque depende da gente conhecer o contexto, muitas vezes um estudo um pouco mais aprofundado. Porém, essa daqui, especialmente, o Senhor dá através do profeta Ezequiel, e ela já tem uma explicação logo em seguida, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui. Então, os objetivos dessa lição nessa manhã é conhecer o que a Bíblia ensina sobre a parábola das duas águias e da videira proferida por Ezequiel ao povo de Israel. Perceber que essas parábolas, usando recursos naturais do cotidiano, tinham um grande poder de ensino, alerta e previsão de acontecimentos futuros, e se constituíam em profecias. As parábolas geralmente tinham esse caráter, né, de
profecia, de mostrar alguma coisa do futuro, mas também ela tinha uma aplicação para o tempo presente. Algumas vezes a parábola era de coisas que já aconteceram e trazendo um alerta para o tempo presente, mas também apontavam para o futuro. É algo bem completo e do ensino, é da didática de Deus, né? Só Deus poderoso como Ele é que poderia pensar em algo desse tipo, né? Fala do passado, presente e futuro ao mesmo tempo. E até uma característica do nosso Deus, Ele é atemporal. Então Deus, Ele vive ao mesmo tempo, no passado, no presente e no futuro. A gente que está preso nesse tempo aqui. Nós, seres humanos, estamos presos ao tempo. Mas Deus não, Ele está na eternidade, então Ele não tem problema com a questão do tempo. Por isso, muitas vezes que a gente fica ansioso, a gente quer que aconteça alguma coisa rápida. Deus não está agindo, tá, só que é no tempo dele. Ele sabe o tempo e o modo das coisas. Nós, muitas vezes, não. Jesus falou muitas vezes por parábolas. Em determinados momentos, elas eram ensino e, ao mesmo tempo, enigmas. Sendo assim, então, como entender as parábolas da Bíblia? Como entender as parábolas da Bíblia? Primeiro, tendo comunhão com o Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo na nossa vida, irmãos, a gente não entende nada da palavra de Deus. Então, a gente depende da misericórdia de Deus, da graça e da ação do Espírito Santo em nós, direcionando o nosso pensamento, iluminando a nossa mente, dando graça. Por isso que toda vez que a gente for ler a palavra do Senhor, toda vez que a gente quiser entender alguma coisa de Deus, a gente tem que orar, tem que pedir a Deus para que Ele nos ensine, e aí a gente vai ter entendimento claro daquilo que Deus está falando. A segunda coisa é tendo familiaridade com o texto bíblico. Se a gente pegar a Bíblia, se a gente falar da parábola do semeador, que é algo bem simples, para uma pessoa que não tem o costume de ler a Bíblia, ela não vai entender nada. O semeador saiu a semear, jogou a semente aqui, jogou a semente ali. Para quem já está acostumado, já sabe até do que a gente está falando. Você fala de semente, semente é o quê, irmãos? Palavra. O solo é o quê? Nosso coração. E por aí vai. Então, para quem já está acostumado com o texto bíblico, isso já está no automático. Agora, para quem não tem o contato, tem mais dificuldade. Então, para a gente entender as parábolas, a gente tem que ter contato com o texto bíblico. E aí a gente vai pegar, vai entender. Toda vez que estiver falando, por exemplo, no Antigo Testamento, começa falando lá, porque tinha uma videira, não sei o quê, uma videira. Quando a gente ouve falar no Antigo Testamento em videira, a gente já sabe que é quem? Israel. Quando você pegar uma parábola no Antigo Testamento, falou em videira, você já sabe, Deus está falando de Israel. Então, isso é quando tem contato, tem familiaridade com o texto bíblico. Quando a gente transporta para o Novo Testamento e fala em videira, a gente está falando de quem? Jesus. Ele é a videira verdadeira. Porque Israel, ele achava que ele era a videira. Israel achava que era em Israel que estava a salvação, que ele era a salvação de todos os povos. Não. Na verdade, a videira verdadeira é Cristo. Israel só prefigurava a videira. Então, quando a gente vai para o Novo Testamento e fala em videira, a gente já não está mais falando de Israel, está falando de Jesus. Amém? Tranquilo até aqui? Então vamos caminhar. O ministério do profeta Ezequiel foi marcado, entre outras coisas, por muitas parábolas e enigmas. Eu botei ali, entre outras coisas, porque o ministério de Ezequiel não foi marcado só por parábolas e enigmas. Também por parábolas e enigmas, mas ele foi marcado também por visões, muitas profecias de várias formas, ensinamento. Ezequiel foi um profeta que Deus deu muita visão para ele. Tem alguns textos que nós vamos ler que não são parábolas, são visões. Por exemplo, lá do Vale de Ossos Secos. Aquilo ali não é exatamente uma parábola, foi uma visão que Deus deu para ele. Quando ele é transportado lá para Jerusalém, e aí Deus fala assim, cava na parede do templo aqui. Aí ele vai e cava, aí ele tem uma visão do que os sacerdotes estavam fazendo dentro do templo. Eles estavam com várias imagens de idolatria, adorando vários outros deuses, e Ezequiel toma um choque. Ele fala assim, nossa, eu não imaginei que no templo de Jerusalém estava havendo esse tipo de idolatria. Então aquilo era uma visão. Então, assim, entre outras coisas, o ministério dele foi marcado por muitas parábolas e enigmas. Cabe ressaltar que as parábolas de Ezequiel devem ser classificadas como alegorias. Essas parábolas que, principalmente do capítulo 17 e do capítulo 24.
Alegorias, ou seja, o que são alegorias, irmãos? Parábolas que todas as minúcias, todos os elementos das parábolas, os personagens, representam algum objeto ou acontecimento real. Vou explicar. As parábolas ali, igual essa que nós lemos, capítulo 17, ele vai dizer que havia uma águia, havia um cedro, havia semente, as raízes dessa videira, elas se estenderam, as raízes desse cedro se estenderam e para uma outra águia, e cada elemento dessa parábola, ele tinha um significado. Uma águia era uma coisa, a outra águia era outra, o cedro, as sementes, as raízes. Cada elemento disso tinha um significado, tinha uma explicação. Porém, nem todas as parábolas são assim, tá? Você não pode pegar qualquer parábola e sair atribuindo. Deus, por exemplo, fala assim, não, porque tinha uma igreja e ela tinha alguns bancos e não sei o quê, e você sai pegando a parábola. Não, porque o banco significava não sei o quê, a parede significava não sei o que lá, o ar-condicionado significava... Não, nem todas as parábolas são assim. A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. Deus usou o profeta para transmitir os seus desígnios a Israel, mostrando que sempre está no controle de tudo. Deus sempre está no controle da história. Ele vai falar alguma coisa para o seu povo que vai acontecer de fato, mas não é porque ele perdeu o controle, olha, infelizmente isso vai acontecer porque eu não tive como fazer, não. Ele está mostrando que vai acontecer. É igual Apocalipse. Tem muita gente que quando lê Apocalipse fica desesperado porque acha que assim, a terra vai ficar um caos, Deus perdeu o controle de tudo e ai de nós, Deus nos acuda. Não, irmãos, Apocalipse não é isso não. Apocalipse é Deus mostrando, olha, vai ser um caos sim, vai acontecer um monte de coisa, mas é o meu juízo sobre a terra. É o meu juízo sobre a humanidade que ao longo de eras e eras se afastaram de mim. Então isso vai acontecer. Então quando você lê Apocalipse, não fica desesperado, não fica, o que será de nós? O que será de nós? Vai ser o cuidado de Deus sobre a mim e sobre a sua vida, amém? Amém. Como eu disse, nem todas as parábolas são alegorias, irmãos. E é um grave erro alegorizar parábolas que não são, de fato, alegorias. É um grave erro, por exemplo, lá no Filho Pródigo, que é a clássica aí que o pessoal alegoriza. Jesus conta a história do filho pródigo, os irmãos já conhecem. Um filho que quis sair de casa, pegou ali, pediu o pai que desse parte dos bens dele. Ele queria ir para o mundo, foi para o mundo, gastou tudo, voltou. E quando ele volta, o pai fala assim, bota a roupa limpa nele, bota a sandália, bota anel nos dedos e tal. E aí, muitas vezes, Jesus estava contando uma história, explicando uma coisa, e às vezes a gente inventa outras coisas em cima. Aí as pessoas começam a focar, não, porque a roupa nova significava não sei o quê, o anel no dedo significava não sei o que lá, a sandália nos pés significava não sei o quê. De fato, a gente pode depreender algumas coisas sobre aquilo, mas o foco da parábola não eram esses elementos. O foco da parábola era que a humanidade estava perdida e o pai estava o tempo todo se preocupando com essa humanidade perdida e esperando, né, esse retorno desse filho. E quando esse filho volta, o pai limpa ele, honra ele novamente, se alegra com aquele que estava perdido. Esse é o foco da parábola do filho pródigo. É a alegria do pai do filho que voltou. E às vezes a gente se apega nesses detalhes aí. Parábola do bom samaritano. Porque o óleo significava não sei o quê, as instalações lá onde ele foi colocado, não sei o quê, mas não era aquele o foco que Jesus estava querendo dar para aquela parábola. Isso é alegorizar algo que não deve ser alegorizado, porque a gente perde o foco principal da mensagem. Agora, já a parábola do semeador, por exemplo. A parábola do semeador, o próprio Senhor Jesus Cristo ele vai explicando o que é cada elemento. O semeador sabe semear, a semente é a mensagem, o solo é o coração do homem, cada tipo de solo ali representado era um tipo de coração, e aí ele vai explicando cada elemento. Ele mesmo está mostrando a alegoria que tem no texto. Amém, irmãos? Só para que a gente possa entender a diferença de parábola e alegoria.
Jesus utilizava muitas parábolas para ensinar grandes coisas a pessoas humildes, pois os soberbos e arrogantes não queriam ouvir histórias sobre pescaria, plantação, colheita e etc., como eu falei. O Senhor Jesus, ele mostrando ali, o semeador saiu a semear e tal. Um fariseu ia escutar aquilo e ia falar, meu irmão, não quero saber de semeador não, até porque o fariseu nem queria meter a mão no pesado, né? O fariseu, ele gostava muito, era da mordomia. Então, ele não queria saber daquelas histórias, mas o povo simples sim. Aquele povo simples que deu ouvidos às palavras do mestre foram salvos. E um ou outro fariseu, como José de Arimateia e alguns outros. Né? Elementos da parábola e seus significados, dessa parábola do capítulo 17. Ezequiel é chamado por várias vezes como filho do homem no seu livro. Em todo o livro de Ezequiel, o Senhor muitas vezes chama ele de filho do homem, Ben Adão, né? Diferentemente da forma como Jesus Cristo é descrito lá no Novo Testamento. Jesus Cristo também é chamado de filho do homem, mas é num outro sentido. Aqui, Ezequiel, filho do homem, é como se falasse assim, ser humano, homem normal, homem natural. E aí Deus chama ele e dá as parábolas para ele, dá as profecias para ele. Para que a gente possa entender as parábolas da Bíblia, precisamos compreender um pouco essa dinâmica. Qual a dinâmica de uma parábola? A parábola é uma mensagem de Deus para a humanidade. Amém? Então, a parábola tem um contexto ali, tem um emissor. Quem é o emissor da parábola? Quem é o emissor de toda a profecia, irmãos? As profecias vêm de quem? De Deus. Então, ele é o emissor. É Deus falando com a humanidade. O profeta, ele é o emissário. O profeta, ele é alguém através do qual o Senhor fala com os homens. Tá? No Antigo Testamento, o sacerdote era alguém que intercedia pelos homens diante de Deus. O profeta era alguém que Deus usava para falar com os homens. Amém? Tem essa diferença. Então, a parábola ela tem um emissor, ela tem um emissário, que é o profeta, ela tem um destinatário, ou vários destinatários, que são os homens, a nação, seja com quem Deus quer falar. O teor da mensagem, que é o contexto ali, aquilo que de fato Deus quer falar. Uma expectativa. O que é a expectativa? O que Deus espera que essa mensagem surja no nosso coração, ou que essa mensagem gere no nosso coração, melhor dizendo. Então, a expectativa de Deus ao falar conosco, ele espera que aquilo gere alguma coisa na gente. Nessa manhã, quando Deus está falando aqui aos nossos corações, ele espera que aquilo gere algo, uma resposta nossa diante daquilo que ele está falando. E aqui a reação, o que de fato gerou. Bom, Deus, o emissor, usou um emissário, mandou a mensagem para alguém, essa mensagem tinha um teor, ele tinha uma expectativa de que aquilo gerasse um determinado fruto, e aqui tem o fruto de fato. Essa reação pode ser aquilo que de fato Deus espera que aconteça, né, que Ele quer que aconteça, e a nossa reação pode não ser necessariamente aquilo que Deus queria que nós fizéssemos. Por exemplo, quando Deus manda uma mensagem para Israel, dizendo para Israel se arrepender, que senão ele vai executar o juízo, Deus já está determinado a executar o juízo, caso a nação não se arrependa. Se a nação se arrepender, Deus não executa o juízo. Se a nação não se arrepender, Deus de fato executa o juízo. E aí eu pergunto para os irmãos, em um caso ou outro, a vontade de Deus não foi feita? Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. É complexo, irmãos, é complexo. Mas o nosso Deus é assim, Ele é um Deus poderoso, Ele tem o controle de todas as coisas. Então, se nós ouvirmos a voz dEle e reagirmos conforme aquilo que Ele está falando, a misericórdia Deus não muda. Então, Ele estava disposto a exercer misericórdia e estava determinado a exercer juízo. Aí, quando a mensagem do Senhor vem aos nossos corações, se nós endurecermos o nosso coração, vem o juízo dele. Se nós
formos humildes e nos quebrantarmos diante dele, vem a misericórdia dele sobre a nossa vida. E nada mudou, Deus continua sendo o mesmo. Ele continua nos amando, ele continua disposto a perdoar, ele continua agindo, continua sob o controle da história. Amém? Então a reação depende do homem, mas a vontade de Deus, ela continua sendo a mesma. A missão que o profeta recebeu do Senhor é de propor um enigma e relatar uma parábola a Israel. Um enigma é uma afirmação obscura, é algo dito de maneira indireta e requer uma explicação. Já uma parábola é a apresentação de verdades espirituais por meio de imagens tangíveis, com o propósito de ajudar a compreensão. Então, no começo, essa história das duas águias, ela é um enigma. Ele começa falando de águia, tinha uma águia, tinha um cedro, tinha não sei o que, ele vai contando os elementos ali, ela era um enigma. Quem ouviu, talvez, teve dificuldade de compreender. Quando ele explica esse enigma, ela se torna uma parábola. Por quê? Verdades espirituais por meio de imagens tangíveis com o propósito de ajudar na compreensão. Aí ele começa a explicar, a partir do versículo 12, ele fala assim, ó, diga a essa nação rebelde, você não sabe o que essas coisas significam? Digam a eles, o rei da Babilônia foi a Jerusalém, ou seja, o rei da Babilônia é a primeira águia. Foi a Jerusalém, tirou de lá o seu rei e os seus nobres, e os levou consigo de volta à Babilônia. E aí ele começa a explicação da parábola. Até o momento, aquilo era um enigma. A partir do momento que ele começa a explicar e vai dizer quais os elementos da parábola, aí ela, de fato, se torna uma parábola. Então, vamos destacar alguns elementos dessa parábola em Ezequiel 17. A grande águia representa a Babilônia, cujo rei foi Nabucodonosor, e ele foi considerado, naquele período histórico, o rei dos reis. Em alguns momentos você vai ler na palavra de Deus, chamando Nabucodonosor de rei dos reis. Mas não significa que ele era Deus, tá, irmãos? Por que ele era rei dos reis? Porque ele era o rei de um grande reino que dominou outros reinos. E vai ser rei dos reis com R minúsculo aqui. Só o Senhor Jesus é o rei dos reis com R maiúsculo. Então, Nabucodonosor era um grande rei, era muito poderoso naquela época. E ele era essa primeira águia aí que fala na parábola. O cedro aponta para a dinastia de Davi. E a ponta mais alta dos seus ramos refere-se a Joaquim, a quem Nabucodonosor levou prisioneiro para uma terra de negociantes, identificada como a Babilônia. Qual o contexto disso, irmãos? O último rei de Judá, do Reino do Sul, Josias, ele morreu e aí ele deixou o reino para o filho e aí houve uma sucessão até chegar a Joaquim. Esse rei Joaquim, o seu pai, ele tinha uma aliança com o Egito e ele também estava seguindo ali o governo do seu pai. Só que quem estava mandando as cartas naquele momento era a Babilônia. Israel, o Reino do Sul, Jerusalém, estava confiando no poder do Egito para livrar eles. E a Babilônia estava poderosa naquele momento. E esse Joaquim provavelmente confiava no Egito. E aí o rei Nabucodonosor vem, toma tudo e leva ele para a Babilônia como escravo. Ele fica na Babilônia, ele morre na Babilônia, na verdade. Só que 37 anos da sua vida, Joaquim ficou como prisioneiro, como escravo. Depois de 37 anos, ele foi solto e ele passou a comer na mesa do rei. Ele foi honrado no final da sua vida. Mas durante 37 anos, ele ficou como escravo lá na Babilônia. As sementes que a parábola fala, refere-se a Zedequias, que foi o rei depois de Joaquim. Zedequias assumiu o trono, Joaquim foi deposto, né, por Nabucodonosor, e Zedequias assumiu. E Zedequias, ele num primeiro momento, ele fez aliança com Nabucodonosor. Nabucodonosor falou, ó, eu vou deixar você no trono aqui, mas você vai ter que me pagar tributo, você vai ter que ser leal a mim, e aí você vai ter um reinado tranquilo. Porém, num determinado momento, Zedequias traiu a confiança de Nabucodonosor. A videira é aplicada a várias ocasiões, referindo-se ao povo de Israel, como eu falei aqui. E a segunda águia é o Egito. Zedequias, ele deixa de fazer o tratado que ele havia feito com a Babilônia, e ele começa a buscar abrigo no Egito. Ele começa a querer se rebelar contra a Babilônia, dependendo da força do Egito. E isso chateou muito ao Senhor. Por que chateou muito ao Senhor? Porque apesar da Babilônia ser uma nação ímpia, apesar do rei Nabucodonosor ser um rei cruel,
Zedequias fez aliança com ele. Vocês lembram quando Josué, ele fez aliança com o povo de Gibeão, com os gibeonitas, e ele prometeu que não ia matar os gibeonitas, que ele não ia fazer nenhum mal aos gibeonitas. Lá na frente, o rei Saul mata os gibeonitas, e Deus cobra o sangue dos gibeonitas a Saul. Por quê? Porque Josué tinha prometido que não ia fazer mal aos gibeonitas. Deus queria aquela aliança que Josué fez? Certamente não. Josué fez uma aliança precipitada, ele não consultou o Senhor para fazer aquela aliança. Mas depois do momento que ele fez aquela aliança, Deus espera que ele honre aquela aliança. Deus falou, olha, você fez a aliança, agora você vai ter que honrar. Como Saul quebra aquela aliança, Deus cobra o sangue dos gibeonitas a Saul. Assim também Zedequias. Como Israel fez aliança, como Judá, o povo de Judá fez aliança com a Babilônia, mas Zedequias foi desleal, apesar de ser desleal com a Babilônia, Deus fica muito chateado com Zedequias, porque ele não deveria romper aquela aliança que ele fez. Até porque, irmãos, se nós olharmos para trás, em Jeremias, a gente vai ver Deus falando assim para o povo de Jerusalém: olha, vocês têm que ir para a Babilônia, se entreguem à Babilônia, não resistam ao domínio da Babilônia, porque eu estou levando vocês para a Babilônia. Era o Senhor que estava levando o povo para o cativeiro. Não era o diabo, não era o inimigo, não, era o Senhor que tinha levantado a Babilônia para levar o povo de Jerusalém para o cativeiro. E aí fica a pergunta: você já consegue discernir entre uma parábola e uma alegoria? O que é uma parábola e uma alegoria? Você consegue discernir? Se você lê uma parábola no Novo Testamento, você consegue discernir quando é uma parábola ou quando é uma alegoria? Basicamente é o seguinte, irmãos. A parábola, ela conta a história e o entendimento final não depende de pequenos elementos durante a história. A alegoria é quando o próprio texto mostra quais são os elementos ali, o que significa cada coisa. Quais os riscos que corremos em aplicar um sentido a uma coisa que a parábola não está querendo dizer? Se eu pego uma parábola e começo a aplicar sentidos ali a coisas que ela não está querendo dizer, qual o risco que eu corro, presbítero Vitor? Qual o risco que eu posso correr se eu aplicar sentidos na parábola de coisas que ela não está querendo dizer? Falar aquilo que Deus não queria falar. Exatamente, meu garoto. Isso aqui, rapaz. É a gente cair e tirar coisas que Deus não está querendo dizer naquela parábola. Por isso que é o risco de aplicar sentido em coisas que a parábola não está dizendo. Caminhando aqui sobre a parábola das duas águias. Essa parábola se refere a uma coisa política daquele momento de Israel. Porém, ela é uma parábola escatológica também, porque ela vai falar algo do futuro, do reino do Messias. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais aqui para frente. Ela retrata o perigo em fazer alianças contrárias à ordem do Senhor, como eu falei aqui. Então, irmãos, antes de escolher qualquer coisa, antes de fazer qualquer tipo de aliança, de tomar qualquer decisão séria na sua vida, consulte ao Senhor. Não faça como Zedequias, que simplesmente determinou no coração dele: eu não vou me render à Babilônia, porque a Babilônia é um reino ímpio, então não vou fazer, não vou cumprir, não vou seguir, e tomou um outro caminho diferente. Não, a gente tem que sempre consultar o Senhor. É uma mensagem revelando qual seria o destino caso ele não obedecesse, caso Zedequias não obedecesse a palavra de Deus. Deus alertou várias vezes e o profeta Jeremias sofreu muito. Por quê? O profeta Jeremias, ele tentava alertar os reis, falando: olha, gente, olha, rei, o Senhor está mandando a gente ir para a Babilônia. O Senhor está falando que é para a gente seguir para a Babilônia, não é para resistir ao governo da Babilônia. A Babilônia está vindo aí e vai tomar Jerusalém. Só que, irmãos, naquele contexto era muito difícil o rei pensar que Deus estava levando eles para a Babilônia, já que Deus tinha dado tantos livramentos ao povo de Deus ao longo da história, contra vários inimigos, a Síria, Egito, enfim. E aí aqueles reis resistiram. Eles arrogantemente buscaram apoio justamente de quem? Do Egito. Eles foram buscar apoio daquele inimigo tradicional de Israel, aquele inimigo que havia colocado eles em cativeiro por 430 anos, de onde Deus tinha tirado eles com mão forte
e Deus tinha falado para eles não retornarem ao Egito. Havia uma proibição clara de Israel nunca retornar aos caminhos do Egito. E aí eles vão buscar apoio justamente em quem? No Egito. É como se a gente, depois de crente, depois de convertido, a gente não, né? Está repreendido em nome de Jesus. Alguém que depois de conhecer a Cristo, volta a práticas, sei lá, ocultistas, está passando uma dificuldade na sua vida e fala assim, olha, acho que eu vou lá no, sei lá, no centro onde eu ia, no terreiro de macumba, vou rezar para o santo tal. É a mesma coisa que eles estavam fazendo aqui. Voltando para o lugar onde eles eram escravos. Voltando às velhas práticas. É como se a gente não confiasse, como não, de fato, é como se não confiasse no poder do Senhor para livrar e fosse buscar livramento de Deus em coisas que você fazia antigamente. Por exemplo, alguém que, sei lá, tinha uma empresa e sonegava imposto. E aí ele vai, se converte e para com essa prática de sonegar imposto, porque antigamente ele achava que isso fazia ele ter mais lucro, sonegando imposto, mas aí ele se converte e para de sonegar. E aí ele passa por uma dificuldade, o que ele volta a fazer? Quando eu sonegava imposto dava mais certo, vou sonegar só essa nota aqui. Não, não é a vontade do Senhor, você já sabe a verdade. Amém? Então é isso que o povo de Israel estava fazendo, voltando às velhas práticas. O rei Nabucodonosor invade Jerusalém, leva Joaquim, como eu falei, para a Babilônia. Isso aqui é quando nós vamos fazer a nossa vontade, como eu falei aqui. A gente teima em fazer a nossa vontade. E a gente sempre deve ouvir e confiar e obedecer na vontade do Senhor, na palavra do Senhor. Deus não suporta a lealdade e a quebra de alianças. Por isso ele puniu o povo de Israel, ele puniu Zedequias. Deus, de maneira nenhuma, ele ia concordar com essa deslealdade da parte de Zedequias. O motivo do cativeiro foi o pecado de Israel, o pecado de Jerusalém durante muitos e muitos anos, mas a gota d'água foi essa quebra de aliança. E lembremos-nos que nossas escolhas sempre resultarão em consequências. Tudo que a gente faz, tudo que a gente escolhe, todos os caminhos por onde a gente vai, sempre vai resultar em alguma consequência. A gente só tem garantia de que o resultado das coisas que nós fazemos vai ser um bom resultado se aquilo que nós fazemos está direcionado pela palavra de Deus. Toda vez que a gente toma uma atitude da nossa cabeça, do nosso coração, toda vez que a gente segue os nossos desejos, a nossa vontade, a gente está caminhando por nossa conta e risco. Agora, toda vez que a gente toma uma decisão baseada na vontade do Senhor, a gente pode ter a certeza que Ele mesmo se compromete em dar o resultado daquela decisão que nós tomamos. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, por mais que na hora, naquele momento, possa parecer que aquilo que a gente está fazendo é complicado, é mais difícil, é um caminho mais longo, mas o Senhor garante a vitória no final. Agora, quando a gente toma atalhos, quando a gente toma caminhos, de acordo com a nossa vontade, com o nosso coração, a chance de dar errado é 100%, por mais que no momento pareça certo. Você certamente já foi tentado a tomar decisões sem consultar o Senhor. Qual foi sua atitude e qual o resultado? O presbítero Coelho está... Você já tomou alguma decisão sem consultar o Senhor? Já, no passado eu tomei. Mas já era crente? Não, Não, depois de crente? não, nunca tomei. Eu quero aproveitar bem rapidinho sobre você falou de nota. Quando a pessoa, depois que se converte, eu sempre fui representante comercial, né, por 32 anos. Aqui estou no lado das contadoras aqui. E você sabe que as pessoas gostam de falsificar nota, né? Então você tem que tirar uma nota de 20 mil para a empresa, você tira uma nota de 8. Isso é crime. Mas daí tem uns contadores mais avançados que eles falam, então você não faça isso. Então você tira a nota cheia, manda para a fábrica a metade da nota e deixa, porque se a receita te pegar, você vai pagar juros e não vai ser prejudicado na tua vida profissional. Aí eu falei com o meu contador, não, eu não posso fazer isso. Por que não? Porque
eu sou cristão, né? Aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu não posso sonegar. Aí ele falou, mas se você for querer pagar todos os impostos, não vai sobrar nada para você. Eu falei, eu vou viver com aquilo que Deus me dá. E eu comecei a fazer corretamente, e olha, e Deus só foi me abençoando cada vez mais. Então, aquilo que o contador falou para mim que não ia faltar para mim, pelo contrário, começou a me sobrar. Amém. É esse o resultado. A gente confiar no Senhor realmente parece ser o caminho mais difícil, parece ser o caminho mais árduo, mas é o caminho de vitória garantida, realmente. Promessa de restauração. Essa parábola também, irmãos, ela não é só uma advertência para o juízo de Deus, ela também traz uma promessa de restauração. Ela vai muito além daquele período histórico de Israel. Inclusive, quando nós vemos os profetas no Antigo Testamento anunciando a restauração de Israel, aquele povo achava que era só promessa para aquele tempo, quando terminasse o cativeiro, quando eles voltassem para a terra, não, mas geralmente eles estavam anunciando algo muito além daquele tempo deles. Ele estava falando do reino milenar, ele estava falando do descendente de Davi, o Messias. O Senhor prometeu tomar um rebento, a ponta de um cedro, Ezequiel 17, 22, e plantá-lo na terra de Israel, onde cresceria e se tornaria um grande reino. Esse rebento é o Messias, Jesus Cristo, que veio do tronco de Jessé, e um dia estabelecerá seu reino glorioso na terra. Irmãos, quando a gente crê no reino milenar de Jesus, o reino literal, a gente crê porque há profecias no Antigo Testamento que, mesmo que alguém queira interpretar que aquelas profecias estão sendo cumpridas nesse momento onde nós estamos chegando, que nós estamos vivendo, que Jesus já está reinando, amém? Sim ou não? Jesus já está reinando. Só que ainda nós não estamos vivendo nesse reino milenar, porque lá fala de um momento na terra, você vai ver ali em Isaías 11, você vai ver um momento na terra de plena paz, plena fertilidade. Você vai ver um momento na terra de plena prosperidade, de justiça plena. Então, a gente não vê isso ainda. E alguns dizem que esse reino milenar está acontecendo nesse exato momento que nós estamos vivendo. Eu acho um equívoco muito grande, porque nós vemos ali algo totalmente diferente do que nós estamos vivendo na prática. Esse reino milenar só vai se cumprir quando Jesus voltar. Quando Satanás for preso por 1000 anos, e aí ele vai estabelecer o reino milenar aqui nessa terra. Ele vai governar aqui nessa terra. Naquele dia, todas as outras árvores, ou seja, todos os outros reinos, reconhecerão quem é o Senhor. Algumas delas serão cortadas e outras simplesmente secarão, pois só vai haver um rei e senhor sobre toda a terra. É isso que nós vemos ali no finalzinho dessa parábola, dessa profecia em Ezequiel. Todas as profecias acerca da primeira vinda de Jesus, seu sofrimento, sua morte vicária, foram cabalmente cumpridas. Tudo que fala acerca do Messias no Antigo Testamento, da vinda dele, se você pegar em Isaías 53, do sofrimento do Messias, todas as promessas acerca da primeira vinda de Jesus se cumpriram. Quando Jesus passou aqui por essa terra, ele não deixou de cumprir nenhuma das profecias que estavam estabelecidas acerca dele. Quando ele entra lá na sinagoga e ele lê o texto lá de Isaías, que ele fala que o Espírito de Deus estava sobre ele para pregar as boas novas aos quebrantados e aquele era o ano aceitável do Senhor, ele falou assim, hoje se cumpriu o que está escrito aqui. E todo mundo se escandalizou, por quê? Porque eles sabiam que ali estava falando do Messias. Mas, de fato, Jesus veio e cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Porém, as profecias que falam sobre o reino, né, do filho de Davi, da raiz de Davi, da raiz de Jessé, ainda não se cumpriram. Que se cumprirão quando? No reino milenar. Aquele rei aos moldes de Davi, que fala lá, que é um reino sempiterno, um reino que não terá fim, um reino de paz, de justiça, se cumprirá aqui, ó, onde a gente vê em Apocalipse 20. É esse o reino que está falando também nessa parábola de Ezequiel 17. Um dos propósitos de Deus em restaurar Israel é revelar a sua glória e cumprir o seu plano para com todas as nações através de Jesus.
Desta maneira, o reino de Deus abrangerá toda a terra, trazendo paz, prosperidade a todas as nações. De fato, a gente vai ver se cumprir essas profecias do Antigo Testamento em Cristo aqui na terra. E ele vai governar todas as nações, vai reger com cetro de ferro realmente todas as nações. E a igreja vai reinar com ele os 1000 anos. A certeza do cumprimento fiel de toda a palavra de Deus deve nortear a nossa vida e não as circunstâncias. A certeza de que Deus está fazendo na sua vida, das coisas que o Senhor tem para mim e para a sua vida, é isso que deve nortear o nosso pensamento. É isso que deve nortear as nossas atitudes. E não simplesmente as circunstâncias. Se estou passando uma coisa boa, é porque Deus está comigo. Se eu estou passando dificuldade, é porque Deus não está comigo. Não, negativo, irmão. Se você está vivendo a vontade de Deus e mesmo assim você está passando por lutas, é porque a luta faz parte do processo da vida do cristão. Não significa necessariamente de que Deus te abandonou, que Deus deixou de te amar, não. E o contrário também é real. Nem sempre, quando as coisas estão dando certo, é porque você está fazendo 100% a vontade de Deus. A gente vê o ímpio prosperando muitas vezes e a gente, às vezes, entra em parafuso. Porque fala assim, mas como que o ímpio prospera? Por que dá tudo certo na vida do ímpio? Assim como lá no Salmo 73. O salmista, ele entrou em parafuso porque ele disse que viu o ímpio prosperar e o ímpio prosperando, ele falou, mas como assim o ímpio é colocado em lugar bom? E aí depois a palavra do Senhor vem e fala assim, olha, às vezes ele é colocado em lugar escorregadio, irmão Paulo. Sabe? Quase não reconheci o senhor aqui, hein? Está disfarçado aí com essa barba aí. Eu estou olhando, eu falei, quem é aquele irmão ali? Então, irmãos, não são as circunstâncias momentâneas que devem nortear a nossa vida. Você não deve ser movido simplesmente pela necessidade. Eu vou para cá, eu vou para lá porque eu estou precisando. Eu mudei de emprego. Mas por que mudou de emprego? Não, porque eu recebi uma proposta melhor. Mas você orou, perguntou a Deus se era de fato aquilo que ele queria? Eu vou para tal lugar porque lá vai ser melhor. Mas você perguntou a Deus? Não precisa perguntar, porque lá já de fato é um lugar melhor. Mas nem sempre é a vontade de Deus para a nossa vida. Assim como Zedequias. Zedequias, ele achou que fazendo aliança com o Egito era a melhor solução. Ele pensou, Deus vai dar livramento. A Babilônia é uma nação ímpia. Então vou me aliar ao Egito porque o Egito vai me livrar. Quando o Egito saiu com as tropas, ele ficou sabendo que a Babilônia ia cercar Jerusalém, o que o Egito fez? Recuou, voltou para o Egito e deixou Jerusalém à sua própria sorte. Por quê? Porque Zedequias tomou a atitude baseado só naquilo que ele estava vendo, só na sua necessidade, ou pior, só no seu medo. Zedequias tomou atitude baseado no medo que ele estava da Babilônia. E a Babilônia era o juízo de Deus para Jerusalém naquele momento. Era a vontade de Deus para o seu povo naquele momento. Será que nós temos buscado o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, irmãos, muitas vezes é tomar um remédio amargo. Muitas vezes é tomar, pastor, muitas vezes é tomar aquela atitude que a gente não quer, né? É tomar Oi? Bezetacil. Aquela bezetacil. Porque como o presbítero Coelho falou, claramente era muito mais fácil ele fazer a nota fraudada, como o chefe dele queria, como todo mundo fazia. Mas ele agora, como servo de Deus, ele já não podia mais, porque ele sabia que ele tinha um compromisso. Ele sabia que aquela não era a vontade do Senhor para a sua vida. Ele sabia que fazendo aquilo ele estava desagradando o Senhor que o chamou. E é fácil, irmãos, tomar a direção, é fácil escolher, seguir a vontade de Deus, mesmo contrariando a nossa vontade? É fácil, irmão Sebastião? Não é fácil, meu irmão. Bata o joelho no chão.
Pedir graça de Deus, né? E que Deus ilumine nossa mente, nosso coração, para nós seguir a direção certa. A gente tem que pedir a Deus que nos capacite, irmãos, para que nós possamos confiar nele e realmente tomar a direção que ele quer para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente é desafiado realmente a ver aquilo que contrário do que aquilo que os nossos olhos estão vendo. O Senhor tem o controle de tudo, ele diz, é nessa direção aqui. Mas os nossos olhos estão vendo e está falando, não, vamos nessa direção que é mais fácil. Nosso coração, que é tremendamente corrupto, manda a gente numa outra direção. E a vontade de Deus é que nós sigamos aquele caminho que ele quer para a nossa vida. Ao longo da história, vemos o Senhor agindo, e em que pese toda a resistência humana, sua mão está agindo. Deus está no controle, ainda que o mundo esteja transtornado, ainda que as nações estejam em guerra umas com as outras, ainda que a economia esteja quebrando, Deus está no controle da história, irmãos. Ele está agindo, principalmente em favor da igreja. Podemos até não entender como que algumas situações acontecem, o porquê da permissão divina, mas o Senhor continua mantendo todas as coisas sob o seu controle. Às vezes as pessoas perguntam, por que criança morre? Por que pessoa boa sofre? Por que não sei o que acontece? O Senhor continua no controle. Mesmo quando a gente não entende o porquê das coisas. Mesmo quando a gente vê o nosso entorno todo esfacelado, o Senhor continua no controle da história, continua no controle das coisas. Não permita que o imediatismo te conduza a decisões precipitadas, que possam te levar para longe de Deus. Saiba que o Senhor está controlando o tempo de acordo com a sua vontade. Às vezes a gente pensa, não, isso aqui vai ser o melhor para mim, vai ser o melhor para minha família, e às vezes há sinais. Deus sempre vai dizer, sempre Deus vai mostrar sinais da sua vontade. Ele nunca vai deixar a gente no escuro. Deus nunca vai deixar a gente tomar alguma atitude sem que Ele antes tenha falado. E se Ele não falou, a gente tem que ter a humildade de aguardar a vontade dEle, ter o direcionamento dEle. Só que o imediatismo, principalmente nos nossos dias, na pós-modernidade, a gente é muito imediatista. A gente quer ver vídeos de 30 segundos, de 15 segundos, a gente quer resposta rápida, a gente quer comida rápida, fast food, e a gente quer que Deus responda no nosso tempo. Mas com Deus não é assim, não funciona dessa forma. Ele faz do jeito dele, da maneira dele, no tempo dele. Ele executa seu juízo sobre as nações e a todos os homens no momento certo. Se a gente não está vendo ainda o juízo e a justiça de Deus aos nossos olhos, a olhos nus, é porque, de repente, é porque a gente não está com os olhos firmados no Senhor. No Salmo 73, quando o salmista ele fala assim, ele estava olhando tudo o ímpio ali prosperando, o ímpio vencendo, e aí, num determinado momento, ele fala, até que eu entrei na presença do Senhor. Quando ele entra na presença do Senhor, tudo muda, a visão dele muda, ele passa a ter entendimento da realidade de acordo com a visão do que Deus queria falar, do que Deus estava fazendo. Então, muitas vezes, o imediatismo faz com que a gente não consiga ver o agir de Deus ao nosso redor. Se a gente silenciar todas as outras vozes em nosso redor, se a gente entrar na presença de Deus, certamente Deus vai acalmar o nosso coração e vai fazer a gente compreender a vontade dele para a nossa vida. Continue crendo no Senhor, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar das crises ao nosso redor. Continue crendo no Senhor, apesar daquilo que os seus olhos estão vendo. Esse é o nosso desafio para o nosso tempo. É isso que essa parábola quis dizer aqui para as nossas vidas nessa manhã. Amém? Para nós confiarmos na ação de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Amém. Professor, irmãos, paz do Senhor. Algumas considerações importantes, irmãos, que a gente precisa ter sempre isso bem claro no nosso coração, né? A parábola ela vai falar também para nós da soberania de Deus. Você não tem como escapar da sua vontade soberana. E o problema dos Edequias foi tentar buscar
subterfúgios e fazer do jeito dele, como a gente sempre quer fazer e costuma fazer, né? Nosso próprio jeito, para não submeter à vontade soberana de Deus. O ser humano está sempre fugindo de se submeter à vontade soberana de Deus. O Zedequias sabia exatamente o que tinha que fazer, porque se Ezequiel estava na Babilônia, Jeremias estava em Jerusalém. E Jeremias em Jerusalém dizia o tempo todo para o Zedequias: se entrega para os babilônios, se entrega para os caldeus. Essa é a vontade de Deus. Deus estabeleceu os caldeus como a sua vara de castigo nesse momento. Então, submeta e você vai escapar com vida, né? Mas o Zedequias, ainda triunfalista, né, achava que, por ter o templo em Jerusalém, achava que ele ainda poderia fazer aliança com outras nações para poder ainda controlar a sua própria história. E se nós não submetemos ao Senhor, nós não temos o controle de coisa nenhuma. Esse é o primeiro grande fato que a gente tem que entender. A segunda coisa que eu considero que é importante a gente entendermos é que nem tudo a gente entende no momento, né? O Abacuque não entendia por que os caldeus iam ser a vara de Deus. Ele está questionando no livro dele exatamente isso. Eu não estou entendendo. O Senhor vai usar uma nação pior do que a nossa para nos castigar? Não estou entendendo isso. E aí, como é que ele vai entender? Fazendo exatamente isso, buscando o Senhor, é que ele vai entender. Vou ficar na minha torre de vigia, vou esperar até que o Senhor me dê entendimento dessa visão. E Deus mostrou para ele, e ele vai confiar, e faz o seu hino de fé, e confiança em Deus, eu me submeto à tua soberania. Nabucodonosor sabia que era a vara de Deus, e ele vai o tempo todo dizer isso. Quando ele esquece disso por um momento, eu sou o cara, aí Deus vai lembrar ele que quem é o soberano, né? Aí vai lá, Daniel, diga pro rei quem é que é o soberano, né? E ele tem que aprender as duras penas. E, finalmente, é importante a gente compreender, né, que ele tem toda a história já traçada. E uma das coisas mais lindas que prova isso é que Isaías, 200 anos praticamente antes de acontecer, quem sabe um pouco menos do que isso, né, mas bastante tempo antes de acontecer, ele já previu, está lá, né, no seu capítulo 45, né, eu vou tomar o Ciro pela mão direita e ele vai ser o meu instrumento. Eu já tinha provido o instrumento da restauração de Judá antes que Judá tivesse ido para o cativeiro, porque Isaías viveu 150 anos antes do cativeiro, e Deus já disse: vou levantar o Ciro, que vai ser meu servo, que vai levar meu povo de volta do cativeiro, vou abrir as cadeias de bronze, as portas de metal. Deus, Senhor da história, mostrando que Ele é o soberano, né? E finalmente essa questão de entender, né, aquilo que a palavra de Deus diz como literal, a gente precisa compreender isso, né? E se a gente diz que uma coisa se cumpriu de forma literal, a outra vai se cumprir também, e Deus vai cumprir cabalmente a sua palavra, né? O segredo todo é nos submetermos à soberania de Deus, irmão. Obrigado. Uma questão que eu acho muito interessante nessa história é justamente tipo um pensamento que às vezes a gente tem que é errado, né? Lá no meu trabalho é muito comum, em 70 funcionários, então sempre tem líderes, e muitas vezes esses líderes eles acabam sendo ruins, né? Às vezes a gente olha e pensa que porque a pessoa não é cristã, ou porque o líder até muitas vezes é ruim, ele não tem como abençoar a gente. E na verdade, tipo, isso mostra também uma questão de se submeter à vontade de Deus, mesmo quando o líder é ruim, mesmo quando aquela pessoa não é cristã, até nisso Deus pode usar para abençoar a nossa vida, né? Muitas das vezes acontecem alguns conflitos dentro da empresa e por algumas situações as pessoas ficam, tipo, murmurando, reclamando ou criando contenda e treta dentro da empresa justamente por não conseguirem se alinhar. Mas eu acredito que o cristão, ele, pela sabedoria de Deus, ele consegue até mesmo servindo o ímpio ou servindo uma pessoa que ele não gosta, levá-la para próxima de Deus, né? Então a gente vê ali
justamente na questão ali, por exemplo, de Daniel e dos seus amigos. E mais para frente, através do testemunho deles, servindo em um país onde eles não gostariam de estar, ali eles trazem transformação para as pessoas, e você vê reis confessando que Deus é o único Deus. Então, acho que é interessante olhar para essa questão também, né? Que Deus, ele utiliza de maneiras talvez esquisitas ou que a gente não gosta, não simplesmente para transformar a nossa vida, mas também para transformar a vida da outra pessoa, que muitas vezes é ruim para nós. Fato, de verdade, Daniel estava na Babilônia o tempo todo, né, foi levado para lá muito novo, e servindo a Babilônia, ele serviu aos reis ímpios com integridade, não fazendo, né, a vontade deles, se posicionando, sempre se posicionando, porém abençoando o lugar onde ele estava. E era uma determinação de Deus, inclusive, quando o povo de Israel fosse, quando o povo de Jerusalém fosse para a Babilônia. Ele falou, ó, vai lá, ora pela cidade onde vocês estão, pela prosperidade da cidade, pelos seus líderes, e lá vocês construam casas, tenham filhos, vivam lá, mas como se Deus estivesse dizendo, vivam lá de maneira santa. Né? Porque independente de onde nós estivermos, Deus vai nos abençoar, porque Ele é o dono da bênção. Ele vai estar conosco. Então, se às vezes a gente é levado para lugares ou caminhos que a gente não está entendendo, mas seguindo a vontade de Deus, Ele se encarrega de nos guardar e nos abençoar. O problema é quando a gente toma a decisão igual Ló. Quando Ló e Abraão foram escolher para qual caminho seguir, o Ló olhou para as campinas verdes de Sodoma e Gomorra. Então ele foi para o caminho onde os olhos dele estavam apontando que seria melhor segundo o coração dele, segundo os olhos dele, não segundo o que Deus queria para a vida dele. E aquilo que parecia bom se tornou uma grande maldição para a vida de Ló. Como você falou. Agora, quando a gente segue a vontade de Deus, independente de onde Ele nos levar, pode parecer até um deserto, ou pode de fato ser um deserto, mas lá o dono da bênção estando conosco, é isso que é importante. Lá nós seremos frutíferos, até no deserto nós floresceremos. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe nessa manhã a compreender a vontade de Deus e muito mais do que compreender, obedecer à vontade de Deus. Muitas vezes a gente se comporta como aquele filho da parábola, dos 2 filhos lá, que um fala assim, saiu da presença do pai e falou, eu vou cumprir tudo o que o Senhor falou e não sei o quê, foi lá e não cumpriu. E o outro sai meio chateado, falando, isso não, eu não quero fazer isso, mas mesmo contrariado, ele foi lá e fez a vontade do pai. E qual dos 2 foi abençoado? Aquele que, mesmo contrariado, cumpriu a vontade do pai. Às vezes é amargo, o remédio é amargo, às vezes é meio complicado, às vezes contraria a nossa razão e a nossa lógica. Mas a vontade de Deus ela é sempre a melhor para a nossa vida. Amém? Vamos orar, irmãos?